Olá e bem-vindos a essa aula introdutória do curso Vistas sobre Filosofia Contemporânea. Eu sou Norman Madarazzo, sou professor para esse curso. Sou professor de filosofia, professor de letras também, de linguística e teoria da literatura. Tenho atuado por mais de 20 anos em diferentes cursos no país e também em determinados momentos fora do país. Sou canadense, fui formado na Universidade McGill e também na Universidade de Paris. Então, nesta sessão, gostaria de apresentar e os tópicos e o, o campo geral da filosofia contemporânea. Não? É, Quando se fala de filosofia contemporânea, como estava comentando na última vez, da introdução geral, e para aqueles que não chegaram a assistir a primeira aula na qual apresento essencialmente a estrutura do procedimento nesse curso. Eu levantei a questão de que nos cursos de filosofia no país, mas principalmente na zona norte-atlantista e suas ah, territórios de influência, costumamos encontrar uma subdivisão da filosofia entre filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Não? E frequentemente a filosofia é ensinada a partir dessa viés histórica, não? Para nada dizer de linear e cronológica. Mas a questão sobre filosofia contemporânea, se abordamos a partir da questão da história, tal como se abordamos a filosofia a partir da sua história, entramos numa certa contradição interna no que diz respeito ao que a filosofia pretende realizar. Ou seja, em cada uma das grandes teorias filosóficas, tá, que são muito mais parecidos que podem parecer, tá, tem um objetivo particularmente manifesto até o fim do século XIX de formular afirmações que têm uma extensão universal. Isso quer dizer extensão universal, termo epistemológica ou lógica, né? Que significa que essas afirmações deveriam valer em contextos diferentes. Eu não vou usar logo termos muito técnicos, mas a filosofia prossegue, inova, cria por meio de termos técnicos. O que é importante, embora esses termos técnicos possam ser, às vezes, difíceis de compreensão, o que é fundamental é aprender quais são as definições vinculadas a esses termos técnicos. Eu diria que é importante saber também o contexto em que esses termos técnicos, pelos quais entendemos os conceitos fundamentais da filosofia, conceitos tais como liberdade, verdade, sujeito, objeto, campo, consciência, esses grandes conceitos que circulam em nosso campo social, nas relações sociais, como se tivéssemos adquirido um valor, uma definição que ultrapassa os tempos e é explicativo em ele mesmo, na verdade, são compreensíveis apenas a partir do contexto teórico em que foram formulados. Não existe, em outras palavras, um termo absoluto, uma definição absoluta vinculada à ideia de liberdade. Por isso tem tanta discordância no âmbito social entre esses termos. Não? Seja como for, não?
E isso é uma dica para avançar na compreensão da filosofia, qualquer seja seu época, seu período de configuração. É importante poder identificar quais são as definições atribuídas a um dos termos por determinados pensadores. Uma das nossas tarefas, então, ao analisar uma seleção de pensadores, não é de chegar a uma definição fixa, estável de filosofia contemporânea. Aliás, frequentemente, tal como ensinado nos cursos de filosofia, a filosofia contemporânea costuma, curiosamente, terminar ou alcançar apenas décadas anteriores da contemporaneidade, né? Mas o que podemos, pelo menos, entender que o contemporâneo designa, vamos dizer, o espaço no qual estamos pensando, o espaço no qual estamos articulando essa história. Eu não vou, novamente, usar o termo de história da filosofia contemporânea, embora cada vez que articulamos relações entre escolas, instituições, orientações teóricas, necessariamente estamos fazendo história, não estamos fazendo especificamente filosofia. Então, a filosofia tem um trabalho de articulação lógica, epistemológica, conceitual, formal, ó. Eu não hesito, apesar do fato que na filosofia contemporânea esse termo não tem tanta sucesso a convencer os espíritos, o termo de modelo, ó, mas eu usaria o termo também de modelizar. A filosofia modeliza, cria modelos, né? Para usar uma expressão mais bonita em português. Então, do contemporâneo, olhando, ocupando essa vista, o contemporâneo até o moderno, podemos identificar um grande número de expressões teóricas que, objetivamente apresentados, porque aqui, ao fazer filosofia, estamos avançando com muita prudência o engajamento a não produzir ideologia, a não produzir opinião. Não? Sabemos desde Platão que, desde Platão, a filosofia pretende falar e entender o que é a opinião, mas também o que diferencia a opinião do conhecimento, ou do saber. Não? A filosofia, podemos dizer, teria uma consciência, uma sensibilidade por causa da sua tecnicidade, a entender o que é a ideologia, ou seja, a não filosofia, e como a filosofia se emancipa das ideologias, para não falar apenas das opiniões, né? Então, objetivamente apresentado, podemos verificar a existência de maneiras de fazer a filosofia. Não são necessariamente escolas, não são necessariamente metodologias, são orientações no pensamento. Eu não pretendo explicar todos, mas vou indicar alguns deles e indicar porque podem ser considerados como contemporâneos. Bom, o primeiro é a fenomenologia, né? Fenomenologia é uma teoria geral do aparecer, do fenômeno do aparecer, ao qual se vincula o surgimento da consciência, né? Essa escola ou essa orientação de pensamento ainda é muito produtiva e percorre toda a duração do que gostaríamos de chamar de filosofia contemporânea, a contemporaneidade. A filosofia analítica, por outro lado, é um campo de inquérito e de análise cuja duração não, é muito mais restrita. Não? Surge por meio de diferentes acontecimentos no plano geopolítico, não, depois da Segunda Guerra Mundial, e dura durante
algumas décadas. Eu não estou ocupando agora uma posição polêmica ao dizer isso. Eu estou falando de quais filósofos se identificam como sendo filósofos analíticos. Hoje em dia, reconhecemos o uso mais comum do termo epistemologia analítica, ao invés de filosofia analítica. Então, mas de qualquer forma, é uma das expressões, uma das grandes expressões de pensamentos que podem ser considerados contemporâneos. A psicanálise, certamente, outro campo, em determinados países, e para voltar à filosofia analítica, podemos dizer que a filosofia analítica, o modo de expressão da filosofia analítica, costuma ser o passar pela língua inglesa, embora suas origens se encontrem no âmbito germânica, uh, e parcialmente, bom, em correspondência, em transferência, podemos dizer, também no âmbito britânico, embora ainda não americano, superfície ou região geográfica ao qual a filosofia analítica será associada principalmente, mas somente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a psicanálise é um fenômeno social tanto quanto filosófico, embora às vezes se posiciona seus teóricos, os seus terapeutas contra a filosofia, e veremos por quê. A psicanálise é certamente uma manifestação de modos de prática conceitual, teórica, metodológica, uh, ao qual não hesitaremos a atribuir ou associar o termo de contemporâneo. É a mesma coisa para a teoria crítica. A teoria crítica, associada às escolas, às diferentes gerações das escolas de Frankfurt, aliás, pressupõe a existência prévia da psicanálise. Forçosamente, ela é uma expressão contemporânea. O estruturalismo, embora não sempre se reconhece enquanto tal, enquanto campo relativamente unificado de pesquisa, certamente ocupa também o âmbito da filosofia contemporânea, na medida em que ela também pressupõe a existência da psicanálise. E a hermenêutica é um ramo que se desenvolve, pelo menos no século XX, a partir da fenomenologia, assim que Martin Heidegger o identificou como um acréscimo, suplementação metodológica a modo de produzir conhecimento pela fenomenologia. Pós-estruturalismo é complexo, o termo. Obviamente, e de maneira mais evidente, se identifica como sendo, como vindo depois do estruturalismo. Mas por que se identifica como sendo depois? Sem dúvida alguma, o campo da produção de conhecimento contemporâneo, é frequentemente voltado a usar esse prefixo de pós para designar seu modo de produzir conhecimento. Será algo a ser discutido mais adiante. A filosofia feminista é mais uma expressão, aí identificamos mais especificamente o surgimento de um modo de pensamento e de produção de conhecimento, de saberes através das ciências sociais e humanas, que se manifesta aos poucos nos séculos anteriores, né? Mas realmente compõe um grupo de pensadores que vão se manifestar enquanto tais apenas a partir dos anos 60, embora hajam alguns que já operam durante os anos 50. A filosofia pós-colonial também, aí temos realmente
a associação à expressão filosófica a desenvolvimentos importantes no campo da geopolítica, ou seja, precisava que se colocasse em movimento um processo de descolonialização para que a filosofia pós-colonial se associa enquanto tal, embora nada exclui a existência de práticas filosóficas milenares ocorrendo nos territórios, principalmente africanos e americanos, no sentido continental do termo, que produzia pensamento filosófico. Né? Aí tem também a questão da relação entre filosofia e ciência e, de certa forma, a presença do pensamento marxista, porque quando se analisa essas diferentes expressões filosóficas, o marxismo parece circular entre todos. Então, o marxismo pode ser visto como uma suborientação específica a todas as formas de produção de conhecimento que existem, já que seus pressupostos são distintos de pressupostos de um pensamento que deseja se manter dentro dos parâmetros, digamos, do liberalismo ou do conservadorismo ou até do anarquismo. Né? Essa questão de como situar o marxismo, como situar o pensamento que reivindica, ao invés de Marx, o pensador alemão Friedrich Nietzsche, será justamente o tópico da próxima aula, ou das próximas aulas, quando analisamos algumas das expressões preliminares e que serão retomados, recapturados e transformados a partir do âmbito da filosofia contemporânea. Então, como falei na aula introdutória geral, eu pretendo prosseguir a aulas expositivas desta forma, né? Falando e apresentando a partir de slides durante mais ou menos uma hora os grandes tópicos específicos, as recortes que estou propondo. Agora, para aqueles que desejam, então, seguir o curso, haverá sessões mais voltadas à discussão em grupos, sala de aula virtual, se quiser, e essas sessões, então, serão reservadas para aqueles desejando continuar aprofundando o curso e peço que entrem em contato comigo para que possamos organizar essas sessões. Podem ser sessões em grupos, pequenos grupos, sessões individuais e podem também ser sessões nas línguas inglesa ou francesa. Aliás, eu pretendo fazer uma versão deste curso em inglês. Então, continuando na discussão, na dominação da filosofia contemporânea, como já dá para perceber, a palavra contemporânea é capital. E na filosofia, pelo menos, o contemporâneo não é mais o moderno. O que significa, então, o contemporâneo? Bom, por um lado, certamente, o seu significado mais corriqueiro, mais comum, é de hoje, de agora. Isso pode ser estendido, digamos, gramaticalmente falando, ao ser reconhecido como pertencendo ao presente, ao momento presente, no significado mais histórico, se quiser, e não apenas gramática. Mas o foco, no que diz respeito à filosofia, é o que interessa a filosofia, ah, começa a se desvincular e a se especificar, como a filosofia costuma fazer, de qualquer forma, para entender que o contemporâneo diz respeito àquilo que surge, aquilo que ocorre, né?
Então, quando se compara a filosofia contemporânea com a filosofia moderna, será que a filosofia contemporânea, uma das questões que surgem é de saber se a filosofia contemporânea está mais focada sobre a questão do surgimento que a filosofia moderna tratava? Isso é uma questão muito importante, aliás, certamente valendo de estudos avançados, né? Mas sempre vinculados a contextos teóricos. Eu não estou tirando essas noções a partir do ar, do céu ou dos subterrâneos, né? Cada termo, cada definição que estou avançando volta a um contexto teórico. Às vezes eu menciono explicitamente qual é esse contexto, seja associado a um nome próprio, seja a um contexto bem definido, uma subdivisão da filosofia. Em outros momentos, eu simplesmente naturalizo, ou seja, faço como se fosse independente dos contextos teóricos, para agilizar o modo de apresentar as noções no formato de uma aula magistral deste tipo. Então, a filosofia contemporânea considerará, por meio de várias perspectivas, esta ideia do surgimento, ou seja, uma ideia que, formalizado, pode ser denominado de acontecimento. E já que é aquilo que surge e inaugura algo novo, por princípio, algo que surge não é necessariamente algo que já existe. Então, por definição, algo que surge está vinculado ao novo. E o que está associado ao novo pode dar ao contemporâneo uma identificação um pouco mais tecnicamente explicitado, como sendo, por exemplo, vinculado ao inexistente ou ao acontecimento agora como definido como algo novo, ou o novo enquanto tal. Então, a partir dos anos 30 na Europa Ocidental, a universidade se consolida como sendo um dos principais centros de produção de filosofia. E se pergunta, então, que quando a identificação com o novo, com o contemporâneo, começa a surgir dentro desse contexto institucional, porque não é nada evidente quando se olha historicamente, saber como a filosofia estava sendo ensinado. Hoje podemos dizer que a filosofia está voltado realmente a analisar o novo se consideramos, por exemplo, como fazer a história da conceptualidade, tal como se desenvolve no campo, por exemplo, da antropologia, da sociologia, da linguística, já que sabemos que essas ciências são novas expressões, né? Então, um dos pontos de interesse da filosofia e certamente são esses aspectos da filosofia que são tomados emprestados pelas próprias ciências sociais, a pensar seu surgimento enquanto ciência, né? Porque um dos processos na história do conhecimento é o lento, gradual, mas determinado separação de novas ciências em relação ao que se praticava de maneira mais tradicional, de maneira mais clássica, que às vezes é chamado filosofia, né? Mas pelo menos até o fim do século XIX, a produção filosófica acontecia fora da universidade. Isso é uma perspectiva que é empiricamente constatado, né? Como a universidade formava o corpo de docentes para os cursos de filosofia, assim como para outros cursos, como sendo algo vinculado à manutenção da tradição, manutenção
e a conservação de uma tradição que não corresponde necessariamente à atenção e entusiasmo, como diria Kant, a receber o novo, né? Então, o que se encontra no contexto institucional até um tempo que começa a se definir em termos do novo, como, por exemplo, mais recentemente, no tempo, o tempo na França, por exemplo, a partir de 68, não? Quando houve um grande levante de alunos e ocorreu um tipo de acontecimento político, não? Cuja natureza não se encaixava muito bem nas grandes categorias existentes até então no pensamento filosófico, ou político, ó. Maio de 68 não foi exatamente uma insurreição, não foi exatamente uma revolução, né? Não foi exatamente e apenas uma festa, não foi um carnaval, né? Mas mesclava um pouco dessas manifestações públicas de euforia, de contestação e pela expressão muito animada da transformação das normas, estruturas e hierarquias sociais tais como existia até então. Então, o novo, frequentemente, no pensamento francês, por exemplo, o até o uso do termo acontecimento, ganha uma nova configuração sociocultural e político a partir desta tipo de explosão social tal imprevista, muito espontânea, que era o maio-junho de 68. Tá? Então, a filosofia baseada sobre essas transformações que vieram agitando o próprio modo em que a filosofia se ensinava nas universidades, tá? Se tornou um campo de pesquisa na pós-graduação apenas depois dessa época, ao passo que hoje, graças ao desenvolvimento dos programas de liberal arts ou de ciências humanas, temos uma configuração da universidade muito mais complexo, muito mais diversificado que antigamente, quando as universidades, aliás, eram mais voltados a estudos teóricos e os estudos técnicos foram praticados em instituições associadas às universidades, paralelos às universidades, mas evidentemente com muita diversidade. Por exemplo, o curso de economia, né? Quando se examina o desenvolvimento e a história dos cursos de economia, e economia costuma ser ensinado no contexto dos cursos de direito. E não existia, dentro das universidades, nem existia um curso voltado a estudar a administração comercial. Houve cursos de administração política, de governo, mas não administração no sentido dos cursos que existem hoje de business administration, ou meramente de administração como no Brasil. É, alguns dos problemas que surgem com o contemporâneo, não, podem ser identificados novamente a esse termo que, com respeito à filosofia, sempre representa um limite, um problema, um desafio. Não? Ou seja, o surgimento da história enquanto curso específico, não, também se apresenta como uma nova ciência humana. E como costuma acontecer, quando surge uma nova ciência, encontramos então, várias
posturas em relação à filosofia, né? Ou seja, a filosofia é designado como pré-científica frequentemente, e hoje ainda mais que nunca, né? Porém, essas novas ciências se permitem usar, e às vezes fazem grandes contribuições a usá-los, alguns desses instrumentos mais específicos da filosofia. E, ao mesmo tempo, a filosofia tenta se adequar às exigências vindo desses outros campos. Por isso, encontramos esse termo de história da filosofia. No entanto, existem outros termos, vinculados à história, do impacto da história sobre essa busca de extensionalidade universal aos grandes teoremas derivados no campo da filosofia a partir de uma série de pressupostos, uma série de princípios, uma série de axiomas que delimitam o campo no qual a filosofia ou a teoria vai atuar e estabelecem o que é o objeto uh, a ser estudado e configurado. O historicismo é um desses termos. Eu diria, gostaria de dizer, que é um termo ultrapassado. Há uma vez designava uma maneira de confrontar um rival ao dizer que as afirmações da sua teoria valeriam apenas por um designado contexto historicamente e culturalmente circundados. Não? Certamente uma percepção regressiva e quando tenta-se articular uma postura historicista sobre o que é produzido nas ciências humanas, temos todos que ser extremamente prudentes, se não céticos diante das objetivas do teórico a falar desta maneira. Eu diria que, bom, um dos exemplos mais contemporâneos dessa forma de atribuir uma delimitação extremamente limitada às produções de teoremas é o próprio uso do termo pós-moderno. São muito poucos que usam esse termo de maneira positiva, como elogio, como afirmação, né? Então, sendo desta maneira assim, não devemos subestimar o que a história influenciou ou trouxe para a filosofia em termos da compreensão que filósofos associam a, aos próprios conceitos, né? Ou seja, a história traz um novo arcabouço, né, que é de estudar o conceito em suas dimensões lógicas, né, a partir da dinâmica criativa, né, que leva o conceito a se manifestar, que, bom, por exemplo, Hegel estudou rigorosamente na ciência da lógica, por exemplo. Mas desde Hegel, podemos dizer, desde particularmente Heidegger, Nietzsche e Marx, é a historicidade do conceito que é visto como sendo objetivamente constatável como componente do conceito. Ou seja, é possível analisar por meios historiográficos como um conceito surge, quem teria sido o primeiro a usar o conceito, em qual sentido, né? Por exemplo, esse conceito que preocupa tantos brasileiros, que é a liberdade, né? Quem falou primeiro de liberdade? Quem cunhou esse termo? Qual definição foi que associou esse termo, né? Então, podemos fazer isso a partir da história dos pensadores, né?
usando desta forma um dos modelos mais tradicionais pelos quais se faz história, né? Que é o modelo bibliográfico, ó, dos grandes homens. Eu falo literalmente aqui dos grandes homens, tá? Ao invés de se concentrar sobre, como Michel Foucault chamava, a história de problemas, de problematizações. Logo, bastante diferente de se concentrar sobre heróis, os tais chamados heróis da nossa cultura, sejam eles específicos à área da filosofia ou das ciências, né? Então, a historicidade do conceito, é um vasto campo que foge de uma redução a figuras delimitadas por nomes próprios, que aparentemente remetem a pessoas, quando frequentemente são coletivos, são comunidades, né? Então, o problema é como fazer história das ideias, das interpretações e de problemas teóricos. Bom, podemos fazer isso ao recuar, não? Isso caracteriza bem especificamente uma das maneiras em que eu, pessoalmente, faço filosofia, não? Sempre buscando a posição de recuo. Eu explicarei isso mais adiante, mas seria uma maneira, um exemplo desse ato, dessa postura de recuar-se para entender melhor, é estabelecer um campo a partir do qual seria possível pensar a história da filosofia, né? Ou, em termos mais contemporâneos, análises estruturais, né? Essas estruturas não sendo necessariamente permanentes em suas manifestações, através do tempo, através das culturas e das línguas. Outros falariam de arqueologia e genealogia. Então, bom, já que estamos aqui falando de tempo, tempo presente, tempo passado, distinção entre tempos e delimitando o escopo no qual a extensão universal se manifesta, a questão pode ser postulado e também postado, desculpa, sobre a ideia de eternidade, né? Aliás, atribuir ao universal algo da ordem eterna é justamente uma posição que a filosofia contemporânea, em suas diversas expressões, vai descobrir como sendo extremamente tendencioso, né? Por isso, encontramos uma redefinição dos campos de atuação da filosofia, né? Isso, novamente, no que diz respeito ao contemporâneo. Encontraremos técnicas para redefinir, que envolve estabelecer subdivisões, interrelações e até afastamentos de certos modos pelos quais se fazia filosofia. Então, tem a redefinição dos invariáveis do pensamento filosófico, que nos leva de volta à questão da relação entre os conceitos, o universal e o tempo, né, ou as culturas. Então, um dos grandes conceitos, visivelmente atravessando esse tipo de redefinição, é o próprio conceito de natureza. Voltaremos a discutir isso, mas já quero colocar a questão da natureza aqui na frente, né? A questão do ser, de ser ou do ser, né? A questão do ou do uno, né? Um dos conceitos mais antigos da filosofia, presente nos tempos de Platão e Aristóteles.
assim como a noção de substância, hoje, obviamente, quase numa certa autoevidência, remetendo a alguma coisa bem tangível, bem concreta, mas antigamente, e não faz tanto tempo, a substância relatava algo muito abstrata, irredutível a uma forma materializada. E também temos uma redefinição dos invariáveis do sujeito e objeto. Então, quem é sujeito? Por que certos ainda são objetos, tratados como tais e mantidos como tais por sujeitos? E por que esta maneira, digamos, normativa de definir quem está merecedor de assumir-se enquanto sujeito, enquanto outros são apenas objetos? O que isso tem a ver com a filosofia? Não? Por que está presente na filosofia? E sendo presente, não afirmaria, não verificaria justamente que a filosofia, em várias das suas expressões mais prestigiosas, nada mais é que uma ideologia. A estrutura desse curso, do conteúdo desse curso, apesar de percorrer um número de autores e de autoras, será organizado de tal forma em que examinaremos justamente a permanência desse complexo, dessa relação complexa eh, 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 que compõe um binômio, né? Um campo estabelecido a partir de dois polos intrinsecamente vinculados a partir de suas experiências cognitivas, materiais e sociais, que é o sujeito-objeto. Mas também percorremos uma relação a partir do qual se pensa a natureza, ou seja, a natureza raramente é pensado em si, enquanto tal, mas sempre a partir da relação diferencial com a sociedade, com a cultura. Então, no âmbito contemporâneo, já estamos constatando que existem novas metodologias, e novas escolas e também novos movimentos. E interesse a gente, novamente, a se familiarizar com esses nomes, tais como fenomenologia, positivismo lógico, não? Logicismo, bergsonismo, pragmatismo. E vejam bem, eu estou aqui associando tempos históricos, períodos históricos a cada uma dessas expressões, né? Existencialismo, por exemplo, manifestado na França, enquanto tal, fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto a filosofia da linguagem comum, da filosofia da linguagem ordinária, como fala em inglês, surge nos anos 50, estruturalismo também na França. Filosofia marxista já está presente na segunda parte do século XIX, principalmente por meio da divulgação feito por Friedrich Engels do pensamento do jovem Marx, principalmente, e dessa época na produção de Marx, que a filosofia marxista se compõe, né? Embora, bom, é algo que será discutido, essa organização, esse recorte dentro da história da produção aí de uma pessoa, Karl Marx, de uma obra.
monumental que se espalha e que organiza uma parcela das filosofias e das teorias das ciências sociais e humanas. Também o momento das pós, como falei, e mais recentemente, um período em que a ética vem se manifestando. A ética ah, que suspende, ou pelo menos que marginaliza a política. Ah, mas a questão surge: será que a ética realmente alcance uma determinação universal, na sua afirmação, autônoma? Ou será que a ética serve bem especificamente para fundamentar, embora normativamente, a partir de normas e não a partir de descrições e atribuições de verdades, há uma filosofia do liberalismo, né? E aí tem uma teoria da justiça que também se associa à ética, ou que deseja fundamentar a ética para funcionar melhor como filosofia do liberalismo. Esses tópicos todos fazem parte da discussão da filosofia na contemporaneidade, em expressões que podem certamente ser classificadas como algumas das grandes contribuições à filosofia contemporânea, se quisermos ainda manter essa delimitação histórico-conceitual. Então, podemos ver que a filosofia contemporânea, de fato, se distingue de vários períodos anteriores na produção filosófica. Agora, já que a filosofia contemporânea também inovou com a apresentação, com a introdução de categorias novas, mais aperfeiçoadas, tá? É, mais curadas também, sobre como fazer a filosofia e como fazer a filosofia em relação às expressões filosóficas anteriores, podemos, não, sem polêmica, sem provocação, levantar a questão para saber se, quando se fala de filosofia antiga, né, e particularmente hoje em dia, quando se fez a distinção entre o período helênico e o período helenístico, e depois ainda da Antiguidade Tardia, não estamos falando a partir. Bom, é evidente que estamos falando a partir do contemporâneo, mas não estamos falando a partir de uma perspectiva singular na filosofia contemporânea, já que a antiguidade tardia é uma subcategorização na filosofia antiga que, até algumas décadas atrás, foi completamente eh, não, silenciado, eh, ao supor que existia em sua configuração histórica específica, né? A Antiguidade Tardia remete ao período em que o foco do Império Romano passa da Roma até Constantinópolis, a criação do Império Bizantino, evidentemente passa pela ruptura com a religião católica, ou seja, passa pelo grande esquismo pelo qual se separa os dois campos e práticas da religião cristã durante o período medieval, em que é possível distinguir ah, o cristianismo ortodoxo do cristianismo católico romano. Então, essa designação da filosofia antiga é articulada a partir da contemporaneidade, embora baseado sobre fatos históricos comprovados, né? Mas
não trabalhados a partir da sua relação com a conceptualidade, já que os interesses manifestados sobre o espaço do pensamento metafísico ou ontoteológico ocidental visavam representar os interesses do catolicismo ou até de certas expressões da reforma protestante, não? Calvinismo ou luteranismo. E da mesma forma, a filosofia árabe na Idade Média, não? É uma longa história da a relação entre a filosofia árabe e a filosofia cristã, não? E aí, bom, eu usei o termo filosofia cristã. Nietzsche usa o termo judeu-cristão, né? Mas seria, embora ele não esteja errado a evocar o judeu-cristianismo, o que era hegemônico, nos países da Europa Central e Ocidental, certamente não era uma filosofia judaica em todas suas letras, não? Os judeus da Europa não tinham adquirido ainda um reconhecimento dos seus direitos de cidadania e de culto. Então, como poderia ser uma filosofia judeu-cristã? Isso será um tópico a ser discutido em relação a Nietzsche e, finalmente, a filosofia moderna enquanto tal. Será que a filosofia moderna nada mais é que a filosofia contemporânea e vice-versa? Voltamos ao início das nossas questões. Também durante esse período encontramos novas relações entre disciplinas e novas subdivisões da filosofia. Por exemplo, no século XIX, existem essencialmente duas grandes áreas da filosofia, né? Denominados filosofia natural e filosofia moral. Agora, duas grandes áreas da filosofia que eram o que remeteram à totalidade das ciências, à quase totalidade das ciências, ou seja, à quase totalidade das filosofias, porque o termo de ciência não foi ainda aplicado sequer, veio substituir o termo de filosofia até a segunda parte do século XIX. Então, a filosofia natural vai se transformando em ciência natural, enquanto a filosofia moral permanecerá filosofia, embora com uma subdivisão de filosofia moral, subdivisão de filosofia do direito e uma subdivisão de metafísica ou filosofia da religião, né? Então, as revoluções científicas do início do século XX e a diversificação da produção industrial, né, mudaram tudo isto. Então, em relação às tradições linguísticas e nacionais que se manifestam e que vão se ocupar nesse processo dialético de transformação de civilizações, indicados tanto por Hegel quanto por Marx e Engels, fará que a expressão da própria filosofia vai ser atrelado e determinado profundamente pela cultura linguística religiosa nacional em que se articula. Então, onde existia principalmente apenas a filosofia italiana, filosofia francesa, no período do Renascença, a filosofia inglesa surge ao mesmo tempo que a filosofia holandesa surge, né? Mas é apenas com a dissolução do Império Sagrado Romano-Germânico que poderemos identificar
certas expressões como sendo especificamente germânicas ou alemãs, assim, assentando as bases de uma filosofia alemã distintas da filosofia francesa. E a filosofia americana, na medida em que existem alguns e extremamente poucos filósofos norte-americanos na segunda parte do século XIX, principalmente na região da Nova Inglaterra, ah, que se manifestam, bom, durante e depois, principalmente durante e depois a Guerra da Secessão, né? Ah, vai se tornar o principal foco de expressões filosóficas. Eu diria nem especificamente nos anos 70 e 80. Né? Ainda nesse tempo, a filosofia francesa se encontra em um dos seus períodos mais prestigiosos, mais produtivos, mais inovadores de criação filosófica, até não reconhecendo aquilo feito dos Estados Unidos como sendo especificamente americano, já que era a expressão e o resultado do processo de exódio, de migração em massa dos intelectuais, e principalmente dos intelectuais judios e marxistas do espaço europeu, já que suas vidas estavam em risco diante do avanço do nazifascismo. Né? No final do século XX, essas designações nacionais e às vezes nacionalistas entram numa relação turbulenta uh, e tomam um posicionamento que dá para sugerir que haveria uma grande fissura tornando vários modos de prática de filosofia irreconhecível, talvez injustificados, no campo mesmo da filosofia. Isso podemos constatar como sendo atrás de certas brigas institucionais lamentáveis, tenho que dizer, né, que têm criados dois programas de pós-graduação em filosofia em algumas universidades no Brasil. Então, ou seja, uma dessas linhas seria uma linha que reivindica uma série de autores unicamente caracterizados como analíticos, articulados a partir de uma série de problemas que são apropriados, não? Frequentemente de maneira dogmática por uma das tradições numa posição de recusa a aceitar que possam ser tratados pela outra grande totalidade de tradições. Eu estou falando aqui dos embates tais como acontecia a partir dos anos 60 entre filosofia, a filosofia dita analítica contra a filosofia dita continental e seus ramos internos. Né? Certos alunos, certos colegas, eu diria muito mais vinculados à filosofia analítica, buscam uma briga com a filosofia continental, desprezando o trabalho que é feito na filosofia dita continental e reduzem de maneira extremamente simplificadora, que não tem nenhum embasamento, né, de expressões feitas a partir da totalidade das ciências sociais e humanas na França, com a quase totalidade das expressões produzidas em língua alemã. A filosofia continental, desde
o final dos anos 70, aliás, também se expressa por meio da língua inglesa. Existe uma tradição de filosofia continental na América do Norte, sem falar do Brasil, onde encontramos diferentes campos, diferentes escolas que reivindicam a especificidade ah, da, dos contextos de desenvolvimento histórico, político e científico das diferentes ah, expressões em confronto, apesar do fato que no Brasil simplesmente não existe o contexto que determinou tal desenvolvimento. No Brasil temos um contexto singular e é muito inspiradora ver pensadores brasileiros de todas as etnias e todos os gêneros participando, embora não podemos dizer de todas as classes, desejaria-se que sejam todas as classes, participando a articular o que, sem muita dúvida, será identificável como uma filosofia brasileira. Então, chegando mais para o fim dessa primeira aula de filosofia contemporânea, essa primeira vista de filosofia ou sobre a filosofia contemporânea, volta-se a questão das datas. Então, o que serão as datas do contemporâneo? Bom, é muito importante reconhecer que tem datas que são meramente desqualificadas, né? Certamente 1789, ou seja, a tomada da Bastilha, início da Revolução Francesa, certamente essas datas não têm nada a ver com a filosofia contemporânea, nem as datas seguidas. De 91, por exemplo, a Revolução na colônia de Saint-Domingue, embora seja uma das grandes revoluções que foi abafado na historiografia das revoluções liberais. Sem dúvida alguma, a Revolução Francesa é a revolução na medida em que é uma revolução, a contra-revolução americana, para usar a expressão de Gerald Horne, são revoluções burguesas, não tem como estabelecê-las como sendo contemporâneas, porque a mera expressão da revolução da burguesia que veio substituindo a nobreza aristocrática é um fato da modernidade europeia em seu projeto de colonização de territórios longínquos. Até 1799, quando Napoleão Bonaparte ah, assume o poder na França e leva, então, o espírito da Revolução Francesa através do continente europeu, pode ser visto como contemporânea e nem 1830, uma data mais recente, quando a família Bourbon é substituída pela família Orleans e existe um afrouxamento do direito absolutista sobre o qual reinava a aristocracia francesa até 1789, mas depois haverá ah, o retorno ah, dessa aristocracia no âmbito de alta transformação das bases econômicas e industriais no país.
Algumas datas do contemporâneo, então, bom, podemos especular, né? 1848 é a data das revoluções populares, mas principalmente nacionalistas. São revoluções burguesas, mas são nacionalistas e abrem-se para uma expressão popular, né? Tem várias outras datas aqui, uma das datas importantes, 1871, a Comuna de Paris, que vale a pena apontar, mas podemos ver que nenhuma dessas datas especificamente diz respeito ao que queremos apontar como alguns dos acontecimentos formadores do contemporâneo. No entanto, quando começamos a focar nós no período anterior à virada do século, aí alguns identificadores, marcadores, são mais instrutivos para saber como e em qual maneira estabelecer o despertar do contemporâneo. Em 1879, tem a publicação do matemático alemão, russo, Georg Cantor, das bases da teoria dos conjuntos, a teoria das multiplicidades. Certamente esta introdução de novos objetos aritméticos, que são as multiplicidades, ah, que apresentam em suas formas diversificadas, seja em termos de conjuntos ou em classes. E essas classes e esses conjuntos oferecendo aos matemáticos um modo de definir certos objetos da aritmética tradicional por meios que não pressupõem os números naturais, é um dos maiores descobrimentos e seu legado sobre o pensamento formalista e lógica formal do século XX será monumental. O descobrimento do cinema, 1895, mudará o campo da estética e da filosofia da arte. Publicações feitas por Bergson em 96, por Freud em 99, por Husserl em 1900, abrirão campos pelos quais identificaremos uma ruptura com as filosofias vigentes até aquela época. Podemos também incluir a música de Debussy, justamente naquele momento da virada do século. Descobrimento da teoria da relatividade especial por Albert Einstein, na sua publicação de 1905, evidentemente, teve um impacto enorme sobre o desenvolvimento das ciências físicas e químicas, astrofísicas. A integração por Picasso, por máscaras africanos e a representação de cenas do submundo, podemos dizer, parisienses, por Picasso, nos Demoiselles d'Avignon, marca também uma distinta demarcação na produção de arte que agora se deseja ser abstrata, bem que a abstração será muito mais desenvolvida em outros artistas, tais como Kandinsky ou Mondrian e depois seus seguidores através do continente, na América do Norte, a própria mudança do local mais intensa de criação
de Viena, ou Berlim ou Paris para Nova York marcará um dos grandes passos do contemporâneo. E no âmbito da política, não tem muita dúvida que a Revolução Russa, e até a Primeira Guerra Mundial, para ser justo, nos introduz a um espaço em que reconhecia-se rapidamente a falta de categorias suficientemente desenvolvidas para entender de maneira não moral, não moralista, de maneira não ideológico, o que significa para a ordem internacional a chegada da classe operária aos reinos da governança das novas entidades político-administrativas que substituam os impérios e que serão denominados repúblicas ou nações ou estados nacionais no decorrer do século XX. Tal é o campo da filosofia contemporâneo em uma forma bem diagramatizado. Vocês podem ver que não segui nenhuma linha cronológica linear do tempo, nem simplesmente inverti essa linha de tempo, mas encontramos já a forma da rede, uma forma dispersiva pelo qual organizar esse campo enorme de produção que está em pleno desenvolvimento. Não obstante a situação precária no qual a filosofia se encontra no plano institucional das universidades, da possibilidade de estabelecer um plano de carreira que seja digno de tantas produções e realizações ocorridas durante os séculos, né? Tal é a realidade do trabalho filosófico, tal é o risco. Mas riscos também eram associados a outros campos de produção cultural e intelectual, não? Eu não vejo nada que justifique a precariedade no qual a filosofia seja mergulhada, as tentativas de censurar, de marginalizar, de expulsar expressões filosóficas que o poder, muitas vezes autoritário, que se estabelece numa entidade político-administrativa, vai reclamar. Se tiver uma, um segredo muito sujo, que é compartilhado pelo poder quando se considera digno o suficiente para constatar o que deve ser estudado da filosofia, ou se a filosofia enquanto tal deveria ser estudado, são duas coisas. Uma coisa é que na divisão entre uma educação privatizada voltado ao elite e uma educação publicizada e disponibilizado à população a baixos custos, não é uh, uh, não é negado, não é discutível o quão a filosofia desperta interesse no elite em termos dos instrumentos de pensamento crítica, de pensamento formal, lógica, das capacidades de compreensão, as capacidades de comunicação diplomática em termos
de argumentos, eh, eh, desperta a procura nos colégios particulares. Né? É inquestionável. A procura não para de crescer. Enquanto né, quem sofre, e por isso encontramos um agravamento da diferença de classes sobre como e qual tipo de ensinamento a população recebe, né? Criando assim uh, a existência de duas perspectivas sobre o mundo que se formam em abismo. Mas, além disso, o que pode ser constatado no âmbito em que as religiões não crescem por justamente abafar a filosofia, é quanto a população, quanto o público, quanto o povo procura e deseja aprender a filosofia e aprender, ainda de maneira mais importante, a filosofar. Então, para concluir essa primeira aula introdutória, eu gostaria de salientar que, além de aprender como se faz, desculpa, além de aprender quem são os grandes filósofos, procuraremos aprender como filosofar por meio desses pensadores. Entender por que o que foi criado por esses pensadores, ah, se chama filosofia. E como filosofar representa nada menos que a promessa de dias melhores para frente, uma ordem igualitária, em que as distinções entre classe, gênero e raça serão transformados para que possamos pensar no âmbito mais harmonioso de criação coletiva, uh, afastado e emancipado das condições alienantes e exploradoras de trabalho que a maior parte da população vive hoje. Espero encontrar vocês na segunda aula, que tratará, então, dos preliminares, ou seja, eu vou apresentar as duas grandes configurações a partir das quais organizarei os pensadores desse curso, ou seja, a configuração da relação entre sujeito e objeto e a configuração entre na relação entre natureza e cultura. Tanto a natureza quanto a cultura se reorganizam nessa relação, ao passo que, quando se fala de natureza no âmbito de uma vivência planetária em prol às mudanças climáticas, o significado da natureza, a compreensão da natureza está passando por uma transformação quase irreconhecível no que diz respeito a como pensávamos a natureza coletivamente até recentemente. E da mesma forma, não, a distinção entre sujeito e objeto. Uma distinção que não vale mais enquanto tal. Porém, ainda contribuiu a organizar vários modos de representar a vida social e a posição do homem, termo que não será usado aqui. Estamos falando de humanos, ou melhor, de humanas, ou até de Homo sapiens sapiens. E os objetos são constitutivos, de fato, da subjetividade humana. A questão é saber qual variação e qual a diferenciação qualitativa de objetos está a nosso alcance para que nosso desenvolvimento subjetivo seja o mais rica em todos os sentidos possíveis. Então, muito obrigado e até próximo.